Ô, Everton, muito bom o link que você botou, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui iniciando o grupo de estudo. Hoje são 6/10/2022, 9/6. A gente pretende estar aqui até às 10 horas discutindo sobre Lei Geral de Proteção de Dados, discutindo como a gente vai se tornar mais eficiente, fazendo a argumentação certa com o mercado para que ele se torne mais comprador dessa adequação que o mundo precisa de estar atingindo. Na reunião passada eu não participei, mas o Orozimo já me alertou aqui, que criou-se uma pauta para que a gente falasse das experiências que cada um tem. E aí, colaborando com isso, eu vou compartilhar uma tela aqui, só para dar um start, mas a gente vai seguir essa pauta de colocar os exemplos. Essa funcionalidade aqui, ela faz parte do LinkedIn. Então, cada um quiser fazer um teste aí, olha, linkedin.com/sales/SSI, vai entender a métrica do pessoal junto à rede social do LinkedIn, analisado por 4 componentes, que é estabelecer marca profissional, conectar com pessoas certas, oferecer insights, que é interagir em conversas alheias, de terceiros, né? E criar relacionamento. Esse daqui é o meu. Então, essa condição que eu estou mostrando aqui, ela é pessoal. Eu que quis abrir para todo mundo. Cada um vai ver só o seu pessoal. E aí não precisa nem de expor, nem nada, mas pode, eventualmente, estar discutindo para trabalhar essa argumentação aqui e melhorar ela. Né? Como que isso pode acontecer? A gente pode até discutir isso, por exemplo, ter uma live só para falar o seguinte: como que a gente vai fazer a nossa argumentação chegar mais longe, chegar em mais clientes ou chegar em mais potenciais clientes? Vou descompartilhar aqui. Volta. Então, isso. Estou abrindo, então, a nossa reunião. Já iniciou gravando, né, para que a gente publique isso. Então, a gente tem que evitar de estar citando nomes de empresas, citando nome de pessoas, a não ser que entenda que isso depois pode ser publicado e não vai fazer nenhuma diferença, né? Está tudo certo ser feito. E aí, a minha opinião, né, abrindo isso tudo, é que não é fácil sair da parte da discussão, do debate e ir para a aplicação. A maioria das pessoas com quem eu tenho conversado tem muita dificuldade da prática, de colocar isso efetivamente funcionando. E penso que a nossa principal dificuldade é antes disso tudo, que é convencer as pessoas que precisam de adequar, em vez de gastar dinheiro recuperando ambientes, em vez de gastar dinheiro pagando advogados para fazer defesa, fazer um planejamento estratégico e defender a informação da empresa como uma informação estratégica que precisa não só de ter continuidade, né? Que o caminhão não pode ficar parado esperando faturamento, então tem que estar o tempo todo faturando, então não pode ser pego pelo ranço. E aí, lembrando um post que o Orozimo colocou essa semana no nosso grupo do WhatsApp, que foi a perspectiva sobre criptografia das quantidades de empresas que foram impactadas negativamente, embora sejam grandes empresas e provavelmente já estejam fazendo algum dever de casa, mas mostraram ineficiente no processo, tanto que a gente teve aí o caso da Renner, da Lojas Americanas, que ficaram mais de uma semana parados, perdendo dinheiro, porque os seus sistemas de computadores foram criptografados. E isso tem acontecido com muita recorrência no mercado que a gente envolve, a ponto da gente virar e falar o seguinte: todo mundo hoje conhece alguém ou já sofreu essa parte da criptografia. E esse talvez seja a nossa primeira e grande multa. E a agência não participa, mas o mercado impacta de forma muito positiva para falar que as pessoas precisam de fazer planejamento, mas negativo porque as pessoas continuam não interessadas nisso, né? Então, estou colocando aí em aberto e penso que a gente tem que discutir sempre, cada vez mais, a capacidade de fazer barulho digital.
Ok. O que eu havia sugerido de pauta, né, eu gostaria que tivesse as outras pessoas que estavam aqui da live passada, né? E eu já havia escrito, eu já tinha uma mini metodologia, né, que eu gostaria de compartilhar com todos. Mas eu pensei aqui o seguinte, que eu poderia compartilhar todos esses dados, todo esse passo a passo dessa metodologia, compartilhar hoje para a gente estudar isso aí. Todo mundo que vai participar da próxima reunião faça as suas observações, faça as suas considerações, as suas críticas, e a gente, em cima de um trabalho que já está pronto, a gente faz um retrabalho, a gente faz, na verdade, uma sistematização, né, do que cada um tem que escrever, tal. E hoje, então, a minha sugestão é essa, a gente trabalha, a gente discute isso que o Pedro colocou, e eu deixo essa metodologia, vamos colocar essa metodologia à disposição, né, e todo mundo vai trabalhando, e a semana que vem a gente chega com mais ou menos algo já com cada um que já viu, já sabe quais os pontos que vão trabalhar, quais os pontos que precisam ser acertados, né? Enfim, cada um traz as suas considerações de algo que já está pronto. O que vocês acham? Tomaria o teu material como base para você dizer, concordo com isso, mas acho que isso deveria ser antes, isso deveria ser depois. Enfim, fazer uma autocrítica, uma crítica construtiva em termos das experiências que a gente tem em cima daquilo que você tem montado como esqueleto. Isso, é uma sistematização. Perfeito. É como se fosse um guia, você coloca um material guia e nós vamos discutindo a respeito dele. Exato. Acho positivo. Ok. Apoiado, Orozinho. A propósito, a título de sugestão, essa ideia de trazer os temas com uma maior antecedência, eu acho super válida, permite o grupo aprofundar, estudar algum aspecto e trazer uma riqueza maior de detalhe nas lives na semana seguinte. Eu acho que poderíamos até adotar essa premissa para os próximos encontros. Se a gente conseguir definir um tema com maior antecedência, acho que seria perfeito. Eu acho, Lucas, que vou um pouquinho mais adiante. Não só isso, como a gente já propôs pelo menos umas 3, 4 lives seguintes, já com a pauta pronta. Melhor ainda. Concordo plenamente. Então, a gente está pronto, tá pronto para receber as sugestões, né? Cada um traz uma sugestão, de repente cada um que propõe a pauta, né? Já traz algo pronto, já dá o início, já pontua os pontos que ele pesquisou, qual as considerações dele, opinião, fatos, etc. E aí, digamos assim, cada live vai ter um protagonista. Isso é muito bom, isso descentraliza, democrático. E a gente pode fazer isso através lá do grupo do WhatsApp, que é um grupo que já está bem aquecido, e a gente cria um link lá para um documento compartilhado, e aí toda vez que alguém falar o seguinte, olha, vou trabalhar uma pauta, e aí ele clica no link, abre, vai lá e escreve, essas ferramentas permitem compartilhamento simultâneo, né, de teclado, então ele pode ir lá escrever, colocar, e aí defender seu argumento e a sua proposta de pauta. E isso, aí faz um título, subtítulo, breve descritivo do que ele vai falar, tal. E a gente já se prepara para isso que o Lucas falou. A gente já se prepara, né? Chega mais preparado para discutir o tema. Não é ruim, ainda mais que a gente vem consolidando, né? Eu vou ver quantas vezes a gente já se reuniu e vou começar a marcar a nossa edição de reunião do grupo de estudo. Isso também vai ser interessante saber o tamanho que a gente tem de período. Essa condição que a gente coloca de pauta
às vezes a gente precisa de que mais pessoas interajam de forma efetiva, né? É verdade. Se você pega e levanta a LGPD, segurança da informação, cara, isso dá dezenas e dezenas de títulos de pauta. Né? Você pode discutir cada item, cada artigo da LGPD, que é uma pauta. Cada artigo da LGPD é uma pauta. Né? Agora, colocar isso de uma forma organizada, né? Sequencial. Né? Que a gente vai, a cada reunião, a cada live, a gente vai construindo algo, um entendimento, né? Com base naquilo que já foi discutido, né? Para não colocar o carro na frente dos bois. Uhum. Deixa eu comentar só uma coisa a respeito da riqueza desse material que você está falando, Orozimbo. Eu penso o seguinte: nós temos muitos profissionais, a multiprofissionalidade, a multidisciplinaridade no mercado, ela é grande, né? E a gente acaba vendo que cada um puxa para o seu lado, né? Cada um defende uma ideia. Eu presumo que esse documento que você vai colocar como guia, e todos nós, em consenso, vamos discutir, vai criar uma coisa que nós não temos ainda, que é assim, um acha que é um jeito, outro acha que primeiro tem que ser tal coisa, primeiro faz compliance, depois cuida de outras coisas. Então, cada um estabelece a sua prioridade. Pois bem, em cima desse documento guia, com a opinião de todos, e não só do Orozimbo, ele vai ser um documento guia, todos nós vamos chegar à conclusão de qual um caminho mais lógico, um caminho mais sensato a se seguir, sem ter aqui opiniões pontuais, mas opinião de uma coletividade, de um grupo de pessoas com experiência, que vai dar um norte, pelo menos um norte lógico e isento de pessoalidade, para a gente poder ter um documento que dê um norte, né? Pode ser até um documento que dizer o seguinte: pô, eu vou chegar numa empresa, por onde eu vou começar? Então, eu tenho que começar, eu tive a experiência global de todas as pessoas para definir qual é o caminho lógico que deve se, o caminho mais sensato que deve se seguir para conseguir, ao mesmo tempo, proteção de dados, cibersegurança, compliance e tudo isso voltado para a segurança da informação. Acho que é um documento, assim, no meu entender, bastante valioso. Sim, é aquilo que a gente já havia até comentado, né, Morelli? Das experiências de cada um, né? Foi o que eu coloquei na live passada, né? Você extrair as experiências de cada um, o que deu certo, o que não deu, né? E naquilo que ele, na vivência que ele teve, o que ele concorda ou discorda, aquilo que pode dar certo ou não, né? Aquilo que pode evoluir dentro da abordagem dele. Né? Acho que isso aí realmente é muito importante. Não é muita coisa, são 4 páginas de A4, né? Basicamente são apenas itens, né? Sem descrição, nada, né? Só para a gente estar discutindo. Né? Tem alguns itens, inclusive, que na hora da discussão, um item, por exemplo, é a criação do encarregador de dados. Né? Em qual momento? Né? Alguns falam logo de cara, outros falam não, só lá no final. Então, isso aí também é legal a gente discutir. Né? Quando você teve a experiência da sua adequação, de conformidade com a empresa, o que deu certo? Né? Foi no início? Foi no final? Por que no início? Por que no final? Uhum. Quando fez a abordagem mostrando para o empresário o quanto é importante ele ter a conformidade, quais os itens que foram relacionados? Eu coloquei 5, tá? Principais. Tá? Aquilo que, entre aspas, vai convencê-lo. Aquilo que eu falo, por exemplo, de você não falar com a LGPD. Tá? Tem lá listado 12 itens, para você descobrir a maturidade da empresa, saber o que... Enfim, eu vou colocar o documento à disposição e cada um faz as suas considerações. É um documento livre, aberto, não tem nada engessado, nada fechado. Né? São ideias que foram colocadas, né? Que eu vi que realmente é alguma coisa que deu certo e que cada um vai trabalhar, né? E depois a gente faz uma sistematização em cima daquilo. A ideia é essa.
Mas, Pedro, voltando àquilo que você falou, voltando à nossa vaca fria, que você colocou como tema aí, visualizando esses itens, esse gráfico que você colocou em termos de interação, né? Eu vejo que, infelizmente, ainda existe muita, um pouco, sei lá, vaidade, um pouco de preguiça, não sei o que acontece, né? Mas não a gente sabe que não é má vontade, né? Mas muita gente, até do grupo eu vejo, que entra lá, vê a postagem e não tem reação nenhuma, né? É aquilo também da conscientização, o quanto é importante para o seu colega, né? Para a pessoa que está, o nosso colega aqui que está colocando um post, que está colocando um vídeo, o tanto que é importante ele dar o ok, ele compartilhar, excelente material, ele faz um... Enfim, isso aí, o algoritmo, né, ele expande esse conteúdo, ele dá mais visibilidade, chega para mais pessoas. Porque as pessoas têm que chegar à conclusão que não é o algoritmo que determina o que a gente vai ver. Nós somos o algoritmo, nós que determinamos. Então, quanto mais você interage, quanto mais você participa, né, mais oportunidade você dá ao algoritmo dele expandir essa matéria. Orozinho, perfeito, né? Porque essa é a entrega, né? A gente tem que olhar para a rede social e falar o seguinte, como que a gente está entregando o nosso conteúdo? E aí, como que a gente está influenciando as pessoas? Porque a gente está aqui reclamando porque a gente não está conseguindo vender. Em contrapartida, em vez de a gente estar preocupado por que a gente não está conseguindo vender, a gente quer culpar a agência porque ela não está autuando as pessoas, as empresas, e as empresas não estão vindo comprar. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, olha, eu estou me capacitando e esperando as pessoas baterem na minha porta e falar o seguinte, olha, quero te comprar. E eu não estou me oferecendo. O que a gente precisa de imaginar que, independente de ir para um lugar e falar o seguinte, não tô, como é que eu vou dizer? Não estou interagindo com o grupo. Ah, mas eu interajo com outro grupo. Então verifica lá se às vezes a sua percepção de interagir, a rede também está entendendo isso, porque são 4 parâmetros. Então, eu não tenho que estar preocupado se eu estou interagindo com o grupo, se eu não estou. Eu tenho que estar preocupado se eu estou sendo influente, se eu estou sendo capaz de ser influente. Porque é assim que eu vou ser o melhor vendedor. Então, tudo bem, se eu te ajudar, ótimo. Mas eu, na realidade, estou me ajudando quando eu melhoro a minha interação, quando eu aumento o meu conteúdo lá. Porque se você olhar, naqueles 4 parâmetros, só um que é interação com terceiros. O resto é tudo coisas que você faz para melhorar o seu alcance, a sua capacidade de entregar um conteúdo melhor. E uma das coisas que a gente tem feito aqui é falar exatamente de conteúdo. A gente está falando de conteúdo da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente já percebeu que todas as vezes que a gente fala da lei, a gente, do outro lado, percebe um cara dormindo, porque ele não está entendendo que aquilo seja legal. A gente precisa que, na hora que a gente falar, do outro lado, o cara tem que estar com fome de te escutar. Igual um pastor falando assim, olha, eu vou te levar para o céu. E você fala assim, me dá a mão que eu vou com você. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Se você falar o seguinte, olha, então segue 4 passos. É um robô que está te analisando e é só você com você. Você não precisa de olhar para ninguém. Agora, é claro, se você não interagir com as pessoas, aquele robô lá vai falar o seguinte, olha, não adianta você ficar falando nas suas 4 paredes só para você ouvir. Porque se você não interage com as pessoas não vão te ouvir. Porque você também não está enxergando as pessoas. Então, o que essa discussão, eu acho que ela é um amadurecimento que a gente vem fazendo, que é escolher melhor os nossos argumentos, que é escolher a forma que a gente vai falar. E hoje, na hora que eu entendi isso, eu falei o seguinte, isso daqui pode ser uma reflexão pessoal de cada um para falar o seguinte, como que eu vou fazer? Morelli? Deixa eu dar só uma dica aqui, é uma dica técnica da ferramenta do LinkedIn.
Eu acho que alguns de vocês, ou grande maioria, já sabem, mas para quem não sabe, eu acho que é uma dica importante. Toda postagem, e eu já fiz testes em relação a isso, toda postagem que você fizer do LinkedIn, é importante que abaixo do texto em que você coloque o arroba e o nome Dante, o nome Pedro, o nome Orozimbo, porque cada um desses arroba nomes que você coloca, quando você publica no LinkedIn, as pessoas que fazem parte do grupo da pessoa que você mencionou ali também recebem a postagem. Não sei se eu me fiz claro. É assim, é assim. Eu já fiz postagens, por exemplo, onde eu não coloquei esta referência e eu tive 250, 300 visualizações. Nessas em que eu coloco o nome das pessoas, o arroba com nomes, elas alcançam mais de 2.000 visualizações. Por quê? Porque quando eu coloco lá o arroba Orozimbo, todas as pessoas com as quais o Orozimbo mantém contato no LinkedIn, elas recebem também essa postagem. Então, é uma dica técnica que eu estou dando, talvez alguns de vocês já conheçam isso, mas eu estou dando porque quem não conhece é sempre importante. Sempre que for colocar uma postagem no LinkedIn, se você quer multiplicar, já que nós somos evangelizadores, evangelizar significa agir em função de. Se você quer agir e difundir aquilo que você está colocando, essa técnica aí ajuda bastante a difundir. Não sei se é uma informação oportuna aqui no momento, mas acho que ajuda a gente a abrir os horizontes, tá? O Com Morelli, certeza. e isso que você falou, não só faz dessa forma, mas ele faz. Eu já tinha baixado a sua mão, vou baixar de novo, tá? Quando você olha para o seu ambiente no LinkedIn, quando você marca alguém, aquela pessoa que você marcou, ela vai receber de uma forma, falar o seguinte: olha, alguém te chamou para uma conversa aqui, ó. Eu não sei se vocês já escutaram algum discurso nas assembleias legislativas. O cara, às vezes, ele está falando para quase ninguém, mas tem 5 pessoas. Ele cita o nome só para o cara poder levantar lá e falar assim: vou falar também. Porque todas as vezes que tem interação, melhora, qualifica, torna mais rico. Sim. E agora, eu não sei se cada um fez, eu vou colocar aqui no chat o endereço, né, para facilitar. Mas clicar ali e perceber essa condição de como você está, mostra que, por exemplo, olha, eu estou produzindo conteúdo para ninguém, porque eu não estou interagindo com as pessoas. Então a gente tem que ficar o tempo todo preocupado se a gente está num lugar que tem pessoas não só ouvindo, mas que tem pessoas interagindo com a gente, ou seja, escutando o que a gente está falando. Porque às vezes você tem um punhado de gente no lugar que você está, mas elas estão conversando em paralelo, não estão prestando atenção em você. E como é que você percebe isso? Porque elas não interagem. E aí o nosso grupo ele está crescendo, e se a gente lembrar aqui, foi uma infelicidade daquele cidadão que cometeu um erro equivocado, né, de estar fazendo lá uma questão com preconceito, conexão política, mas como é que o grupo acelerou? O grupo interagiu de uma forma forte. Por quê? Na parte da Lei Geral de Proteção de Dados estava todo mundo morno, mas na parte de um cara fez uma questão política, aquelas outras pessoas que se sentiram e que estavam corretamente posicionando, que não era para ser assim, foi agressivo. Inclusive, pessoas que saíram do grupo porque acharam que o grupo estava se posicionando de forma incorreta por conta de uma pessoa ter colocado um texto. Então, a gente tem que imaginar que, às vezes, isso acontece. Essa semana, eu escutei um post de um cara, até de Juiz de Fora, o Dani deve conhecer ele, chama Renan Cacheiro. Ele estava falando sobre a capacidade de influenciar e como que isso vai colocar no mercado político. Ele citou 2 exemplos. Um é um cara que chama Boulos, eu acho que ele é do PT, e ele vai ser um dos deputados mais votados vai bater todos os recordes. Ele foi, né? Ele já passou, ele já está na Câmara, ele já é deputado. E por quê? Porque ele fez o dever de casa.
Pode não ter correspondência com você, às vezes a gente não conhece ele, a gente não sabe. Mas ele é um cara que fez o dever de casa, ele falou para as pessoas ouviram ele, e na hora que ele pediu o voto, que é um negócio difícil demais, ele conseguiu o voto. Eu não votaria nele, mas é o cara que fez o dever de casa e fez tudo certinho. A gente precisa de aprender a fazer o dever de casa, e essa ferramenta do Sales/SSI, ela é muito básica, são só 4 parâmetros. E a gente precisa de olhar para esses parâmetros e falar o seguinte: como é que eu vou fazer um exercício que não tem nada a ver com estudar a lei, não tem nada a ver com estudar a tecnologia, mas tem a ver com estudar o meu mercado, como é que eu vou interagir, como é que eu vou ter aquela frase do Avatar que fala assim: eu vejo você, eu percebo você, eu entendo as suas dores e eu quero interagir preocupado com você. E é assim que o nosso cliente precisa de ser entendido. Enquanto a gente olha para o cliente e acha que ele é só o cara que vai passar no caixa, ele não tem interação. E aí essa ferramenta ela não vai fazer isso. Mas são 4 parâmetros que é como se fossem os primeiros degraus da escada que a gente vai fazer. E gostei aí, a Marineide colocou aí que ela nem sempre está participando ativamente, né, embora ela já esteja lá assistindo a discussão. Mas é assim, nem todo mundo está o tempo todo disponível, com disposição. Eu mesmo passei 2 semanas agora praticamente interagindo um pouco. Aquilo que eu mostrei lá, normalmente o meu posicionamento, eu estou em 1% da rede. Hoje tem um deles lá que eu estou em 5%. Por quê? Porque tem mais ou menos um mês que eu fui estar ligado na parte do trabalho, né? E aí me perdi um pouco. Eu estou com 4 atividades. Mas eu acho que a gente precisa de estar o tempo todo medindo. Porque na hora que você perde um pouco da eficiência do barulho, é como se você fosse um pastor que falasse o seguinte: olha, eu olhei para a igreja hoje e vi que só tem uma cadeira lá, só tem um dizimista. Onde é que estão os outros? Eu preciso de estar olhando todo dia para saber se alguém deixou de vir, por que não veio? E a gente precisa de melhorar isso. A Marineide está ali colocando de novo esses números. A Marineide está pedindo para colocar aqui essa questão do engajamento. Eu vou compartilhar a tela de novo e vou fazer esse comentário aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar. Mas todas essas ações, todas as ações de postar conteúdo, de você vender, é aquelas quatro princípios do Kotler, que é a AIDA. Atenção, intenção, chamar a atenção, provocar a intenção, desejo e ação. Né? Orozinho, tá tudo certo nisso, mas ela acaba sendo um pouco subjetiva, né? Quando a gente faz desse jeito. E aí, olha, esse aí, Marinei, é um link, né? Você está lá dentro do LinkedIn, se você digitar lá Sales/SSI, eu vou colocar ele aí no chat. Ele permite medir essas 4 componentes, né? Que estão aqui. É falar o quanto que você está produzindo conteúdo e criando uma marca. Tem um microfone aberto aí. Produzindo uma marca profissional. Depois, essa localização de pessoas certas é o quanto que você busca outras pessoas que você não está conectado ainda e você interage com elas querendo se conectar e transformar ela num contato direto. A terceira é a interação de insights, ou seja, o quanto que você participa de conversas alheias. Né? Não é o conteúdo que você gerou, é o conteúdo de outra pessoa que você foi lá e compartilhou. Você leu, você colocou alguma coisa. Porque às vezes a gente vai lá e curte, mas às vezes nem leu o texto, nem escreveu. Então, o ideal, quando você for fazer, você tem que pelo menos dar uma estudada, entender como é que é, analisar como é que ele funciona. E quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode olhar e falar o seguinte, que foi um dos temas que a gente discutiu muito aqui. A gente fala muito do processo do medo, de criar medo nas pessoas. E, na realidade, a gente precisa falar o seguinte: como é que eu vou influenciar as pessoas para elas me contratarem e eu ir lá e trabalhar e entregar algo? Até eu entregar,
a gente tem dificuldade de imaginar como é que vai entregar. Se a gente olhar a maioria dos textos que estão publicados no nosso LinkedIn lá, no grupo do LinkedIn, que tem mais de 2.000 pessoas interagindo lá, e ele é muito ativo, porque é um grupo que está com mais de 1.000 pessoas fazendo alguma ação dentro do grupo, então ele é um grupo muito ativo. Às vezes a pessoa vai lá e coloca um webinar, então ela não gerou um conteúdo dela, ela publicou um conteúdo de terceira, ela está fazendo propaganda. Então a gente precisa imaginar que Insight ele é um pouco mais do que isso. E a ferramenta mede isso. Olha lá, o meu em 25 ele é 14. E agora criar relacionamento, que é o que eu faço isso mais natural, né? Esse eu não perdi. Mesmo estando longe, eu estou fazendo isso de forma muito natural. Então, é aquele negócio de falar o seguinte, olha, eu não vou correr uma maratona a partir de amanhã. Mas se eu quiser correr 1 quilômetro, eu vou pensar a correr 100 metros, aí eu vou correr 1 quilômetro. Se eu tiver regularidade, eu vou correr 5 quilômetros. E aí, esse exercício vai me permitir falar o seguinte, eu vou conseguir correr 10 quilômetros? Se eu correr 5, eu vou saber se eu dou conta de correr 10. Se eu melhorar essa pontuação, se eu estudar isso, aquele conteúdo que a gente está conversando, ele às vezes ele pode se tornar um pouco mais rico, né? E eu ter um pouco mais de capacidade de influenciar pessoas. Marinês, você levantou a mão, coloca aí a sua voz. Seja bem-vinda. Não, tá mudo ainda, Marinês. Ah, tá sem microfone? Na semana passada tinha um aqui que sabia fazer leitura labial, né, Moreno? Mas o seu microfone tá parecendo desligado, Marinês. Então tá. Então tá bom. Se você conectar via seu celular, às vezes ele funciona, tá? Às vezes é só... Mas se você quiser estar escrevendo aí, tá com problema, tudo bem. Se você quiser colocar aí no chat, e esse exercício que a gente está fazendo, quem quiser, por exemplo, estar conversando um pouco sobre esse assunto, pode me chamar no privado, porque às vezes não é um assunto para a gente estar lidando aqui, que é a operação, né? Pode me chamar no privado que eu posso, mas o LinkedIn é muito rico nessa parte aqui de ajuda do Sales /SSI. É por isso que, assim, quando a gente está conversando disso, a gente tem que estar sempre muito claro que o nosso objetivo é melhorar a nossa capacidade de argumentar, de vender, de interagir com as pessoas, e é um exercício que a gente faz na rede social, que antes a gente fazia no passeio, quando a gente encontrava com um amigo, agora a gente não encontra, não tem nem jeito de eu encontrar com o Orozinho está a 10 horas de avião daqui, ué. O Dante, eu acho que se eu pegar um carro, eu consigo falar com ele daqui a umas 4 horas, né? Então, porque está aqui do lado, né? A gente mora na mesma roça da Zona da Mata, né? Mas é uma roça que já tem asfalto, né, Dante? Então é isso. A gente precisa de melhorar até a nossa capacidade de entender, porque às vezes a gente fica tão focado na lei, né? E às vezes a gente não interage. E é claro, aí o Orozinho foi muito rico nessa parte na hora que ele falou, que a gente pode olhar, por exemplo, para um post que a gente coloca lá, que, por exemplo, eu vejo que às vezes o Morelli escreve, o Orozinho escreve, eu gosto de ler e ir lá e escrever algo, compartilhar, às vezes eu ainda perturbo, né? Marco alguém, quando a gente compartilha a live, que é isso que está aqui, eu marco todo mundo que estava na live. Você acaba potencializando a informação, essa que é a verdade. É isso. E não é só isso. Eu prestei atenção, eu aprendi um pouco com o que eu li, eu participei, mostrei que tinha importância aquilo, contei para as pessoas que me seguem que aquilo foi importante para mim. E aí, na medida que a minha informação chega fácil de ser lida, fácil de ser entendida, porque se eu chegar lá e falar o seguinte, porque no artigo 2.536 da lei 7.400, fala disso. Gente, eu fiz uma declaração que não significou nada para ninguém. Então, a gente até aprender como que a gente vai estar falando, a gente precisa de ser claro nisso. Porque às vezes a gente criptografa aquela informação porque a gente está com preguiça de escrever o detalhe e não compartilha o que precisa, entendeu?
Quero dar um posicionamento aqui que eu acho que é extremamente importante. De repente pode... o que a gente está falando aqui está sendo gravado, depois vai ser posicionado e as pessoas vão ouvir. Então, eu acho que esse depoimento é uma coisa importante. Independente do número de pessoas que participam aqui, o alcance do vídeo, ele vai além do que nós estamos fazendo aqui. Então, pode parecer o seguinte... O que está sendo discutido? Não é um grupo de LGPD, está falando de ferramentas, de divulgação, etc. Por que a gente está fazendo isso? Porque a nossa responsabilidade aqui é muito grande. Nós não estamos, podem perceber que no grupo a gente não fala, ninguém, cada um tem a sua profissão aqui, cada um defende a sua sobrevivência, o seu negócio, etc. Mas em hipótese alguma aqui no grupo, a gente faz esse tipo de conduta. A gente está aqui para divulgar conceitos. A gente tem aqui, que nem esse documento que o Orozimbo está propondo para a gente estabelecer com sensatez uma ordem lógica do que tem que ser feito. Isso é um documento muito rico para quem vai assistir isso aqui. Então, veja, por que a gente discute a profundidade da ferramenta, até onde ela pode alcançar? Porque, assim, ninguém é feliz se guarda conhecimento para si mesmo, independente daquilo que a gente faz. Então, assim, você quer ser feliz? Transmita aquilo que você tem de bom, reverbere aquilo que você aprendeu, as suas experiências, para outras pessoas. No mínimo, você vai estar fazendo uma ação importante. Então, aqui, o nosso papel é ser agregador de valores. Nós não estamos vendendo valores, nós estamos agregando valores. Então, eu quis fazer essa observação, porque pode parecer aqui numa gravação o seguinte, os caras não estão discutindo LGPD. Não, hoje nós entendemos que é importante dizer qual é a importância da essência desse grupo, aonde ele quer alcançar, quem ele quer alcançar e para que ele quer alcançar. Essa é a minha observação. Essa é uma ideia boa. Porque a nossa responsabilidade, ela é também conosco, pessoal. Porque se a gente está aqui discutindo e reclamando que a agência não tem feito o dever de casa, né, que ela não está cumprindo com as obrigações, a gente já encontrou que os ataques digitais estão fazendo o dever de casa e a gente pode aproveitar esse argumento. Em contrapartida, a gente também pode melhorar a forma que a gente publica, que a gente compartilha, né? E aí eu acho que essa discussão hoje, ela trouxe nisso, né? E aí eu estou vendo que eu acabei comprometendo a pauta que foi declarada. Não, em absoluto. Passada, né? Eu disse justamente o contrário. É importante que se coloque isso que foi colocado aqui, porque não tem lógica a gente discutir assunto de tão grande relevância e ficar entre nós mesmos. Isso tem que ser difundido, isso tem que ser... A essência do grupo é essa, é trazer consenso de conhecimentos para levar para frente. E aí trazer mais gente que queira colaborar para inserir as suas experiências dentro do grupo. Eu acho de suma importância essa discussão de hoje, independente dela não ter focado exatamente em LGPD, mas é assim, não se produz um material rico para se guardar dentro de um cofre. E aí eu vou compartilhar aqui de novo um detalhe, só para vocês verem o quanto rico a gente está sendo no nosso grupo. Esse aqui é o nosso grupo, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Vou mostrar aqui a parte de gerenciamento que ele tem. A gente já está com 2.409 integrantes, né? E olha a análise. Agora ele até teve uma queda, né? Mas 860 estão ativos. A gente teve uma queda de 9% nos últimos 7 dias. Mas olha aqui, a gente já teve um período de mais proatividade, né, no grupo. E é um detalhe, quer dizer, a gente não transformou o nosso grupo num lugar exclusivamente de propaganda. Então, é legal até a gente conhecer essas informações, que ela não está ligada para todos, né? Porque a gente vê lá no nosso grupo do WhatsApp, tem 170 pessoas conectadas. Mas olha aqui a capacidade que a gente tem. E tem um post que eu lembro de ter colocado aqui, e ele, nosso vídeo, ele não foi visto o vídeo, mas ele foi visto o post em mais de 1.100 pessoas. Quer dizer, toda vez que a gente publica aqui, ele se torna muito
visitado. Aqui, ó, o Orozimbo colocou aqui, ó. Eu não sei se do Orozimbo eu não consigo ver. Quer ver? Deixa eu ver se eu vejo um que eu postei, porque cada um só vê a quantidade de pessoas, né? Aqui as pessoas que deram ok aqui, ó. Mas se a gente olhar, sim. E olha que todo dia tem gente tentando colocar propaganda aí. E todo Aqui. dia estou excluindo. Olha só, esse aqui, ó. Esse aqui eu consigo ver porque foi eu que postei, tá? Ó, no encontro do dia 22, a gente estava aqui, 1.162 impressões. Quer dizer, as pessoas viram. Ela, não quer dizer que elas foram. Ah lá, teve 22 reações, 7 comentários. Então, a gente vem se tornando relevante. E aí, quando a gente aprende a se tornar relevante, acontece isso, né? A gente se torna mais efetivo. E olhar, entender a ferramenta pode facilitar isso. Tá certo? E aí, essa é uma condição que a gente precisa o tempo todo estar analisando. Eu estou tentando descompartilhar. Mas você sabe, Pedro, que eu creio que o que tem tornado esse grupo lá do LinkedIn vem crescendo, vem tendo credibilidade, é o saneamento que a gente faz, né? Não deixar propaganda, enfim, só texto, só conteúdo que agrega, né? Aquilo que a gente, em off, a gente falou há algum tempo atrás, né? Já 2 ou 3 meses atrás. Não tem desculpa, não seja quem for, tá? Colocou alguma coisa que não é gratuito, venda, exclusão, é na hora, tá? Eu nem mando. Umas 2 ou 3 vezes, quando houve dúvida se era gratuito ou não, um webinar, alguma coisa, eu entrei em contato, mandei uma mensagem para a pessoa que estava lá. Amigo, essa sua postagem, esse seu evento vai ser gratuito ou não? Aí o cara respondeu, não, é pago. Então, desculpa, mas o nosso grupo segue regras rígidas e não permite nenhum material para comercializar. É aquilo que a gente fala, de repente vira um LX. Quantos grupos eu já participei que virou um verdadeiro LX? Né? O nosso grupo do WhatsApp também é a mesma coisa. É tipo assim, não tem exceção. Né? E nesses grupos mais diretos, né? Tipo grupo WhatsApp, né? Uma vez você deixa passar, a segunda vez deleta, porque se a primeira vez a pessoa já percebeu que ali não é lugar para postagem de vendas e ele está insistindo, então ele está totalmente fora do conceito, do propósito do grupo. Né? Qualquer assunto que não seja concernente a LGPD tem que estar fora. Eu posso dizer que o grupo não é um meio, ele é um fim. Ele se propõe a uma finalidade, ele não é um meio para divulgação de qualquer outra coisa, a não ser a finalidade a qual o grupo foi criado. É trazer conhecimentos e interações, opiniões a respeito da LGPD e de assuntos correlatos. Pessoal, só um pouquinho, Lucas. A Maria Lúcia colocou aqui num comentário que a gente falou da NPD, ela tem um grupo pequeno para atuar e é preciso regulamentar. O processo de regulamentação é complexo. Existe um número de fases com AIR, consulta especialistas, consulta pública, audiência, análise de contribuições, entre outros. Além disso, como o assunto é nosso, a NPD manifestou que a sua intenção inicial era a educação do tema. Então, quer dizer, ela está aqui fazendo uma defesa, está tudo certo, acho que isso é justo, né? Fazer essa defesa, porque a agência ela tem lá a parte burocrática e o que ela precisa de fazer, e até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, ela também não pode ficar expondo tudo, né? Agora, a gente, do lado de cá, a gente não precisa de ficar esperando. A gente, como vendedor, pode melhorar a nossa argumentação, a gente pode usar mais desse post que o Orozimbo brilhantemente colocou lá no grupo do WhatsApp, falando dos impactos do ransomware. Os impactos do ransomware, eu acho que tem que ser o nosso grande acelerador.
né? Então, são detalhes que eu acho que a gente precisa, cada vez menos, depender da agência. A agência ela vai cumprir o trabalho dela, o papel dela, e eventualmente vai gerar demanda recorrente por conta dela. Mas a gente vai buscar o nosso mercado, que não vai atingir, por exemplo, eu não sei aqui se todo mundo, mas eu me recolho a minha insignificância, eu nunca vou vender, por exemplo, para Petrobras, nunca vou vender para CSN, por quê? Quem vai vender para eles são aqueles caras de capital, aqueles caras que cobram R$500 a hora técnica, que já tem lobby, que fazem tudo isso de forma efetiva. A gente aqui vai vender para o laboratório de análise clínica que está aqui na nossa rua, para o condomínio que está aqui do lado, para uma empresa que faz PCM-SO, que é esses exames periódicos de trabalho. Então, a gente tem que estar focado no nosso mercado. Pelo menos eu olho isso porque eu vejo o meu contexto, entendeu? O Lucas. E deixa eu comentar aqui por último. A Marineide adorou, né, essa condição que o Orozimo colocou aí, de não ter exceção. É verdade. A gente até teve um problema e a gente teve um delay de umas 4 horas para tomar uma atitude, mas juntou eu, o Orozimo e o Dante, né, que estão administrando o grupo, e a gente tomou atitude. 4 horas já tinha feito um estrago grande, né? Mas é assim, a gente agora está mais firme, mas é claro que às vezes num domingo de tarde a gente está de ressaca dormindo, na hora que acorda já tem lá um bololô de coisa. O parquinho pegou fogo, né? E aí às vezes a gente não interage de forma grande, tá? Mas é isso. E por falar nisso, já são 9h52, eu estou encerrando a minha fala aqui e estou permitindo. Só um comentário, como a gente está falando sobre posts, né, o alcance, a forma de chamar atenção, etc., eu realmente não tenho muita experiência em comunicação em redes sociais, não é muito meu forte, tenho que aprender bastante sobre isso ainda. Mas uma questão que eu percebo é que a forma como a gente vive hoje, essa interação virtual, celular, esse ato de arrastar a tela do celular, é tudo muito mais rápido, isso impacta na forma como os nossos ouvintes recebem a informação. E até a título de reflexão, eu acho que seria uma boa sugestão que nós adotássemos uma escrita bem mais objetiva, a forma de abordar o tema mais direta ao conteúdo, sem dar muitos rodeios, muitas voltas, e também até na nossa forma de expor verbalmente, é uma preocupação que eu tenho tido já há algum tempo, de tentar ser mais objetivo possível, para não tomar tempo e não gerar no interlocutor que está do outro lado uma sensação de que o assunto já foi exposto e eu estou, na verdade, gastando tempo ali com palavras inúteis. Talvez essa seria uma premissa importante da gente tentar observar e melhorar nesse aspecto. Seria essa observação que eu queria trazer, talvez, se tiver alguma crítica, fiquem à vontade. Um dos preceitos que existe hoje, Lucas e colegas, que a internet trouxe para nós, é a objetividade, né? Você está certíssimo. Então, quando você começa... Eu tenho um receio, eu paro pela metade. Quando você percebe que o texto lá tem 2.000 palavras e com 500 palavras estaria completo o texto, eu paro de ler, né? Ou vou lá para o final para ver só a definição dele, né? Porque a internet ela trouxe essa objetividade e as pessoas estão sempre com pressa, mesmo que esteja na praia, elas estão com pressa de ler algo rápido, porque elas sabem que só com clicar de dedo já é um outro conteúdo, tem o Rios, tem mais isso, tem mais aquilo, tem que ver e-mail. Então, essa ansiedade, isso é natural, né? E a linguagem de internet para você escrever não é de jornal, não é de revista, né? Isso aí deixa bem claro essa sua preocupação, né? A objetividade, né? Tem que ser direto ao assunto, e o título trabalhar muito bem. Aí é aquela que a gente chama de copy, né? A imagem tem que trazer, tem que estar, de alguma forma, conectada com aquilo que você tá escrevendo, né? O título, né? E você coloca um título, aí um subtítulo,
né? Aí você começa a ler, você percebe e fala, oh, não tem nada a ver com o título, muito menos com a imagem. Então, essa conexão, né, é aquela coisa cognitiva nossa, né? Você tem que estar conectado, uma coisa com a outra, né? Você vê a imagem, né? A imagem repercute alguma coisa daquilo que você está lendo, o título, subtítulos, os subitens, né? Textos curtos, né? Eu tenho um mini e-book que eu fiz há 5, 6 anos atrás, como escrever para o web. Eu tenho que até atualizar isso. Lá diz exatamente, né? Você colocar bullets, né? Aqueles pontos, né? Você usar frases curtas, né? Porque a internet é tipo assim, da maior forma que você lê é da forma que você escreve, ou vice-versa. Você não escreve textão aqui na internet, é tudo rápido, né? Você coloca você dá uma informação, enter, dá outra informação, enter. Então, é mais ou menos essa linha, né? Você cria um padrão do seu cérebro do jeito que você lê. Pedro, estamos no final, por favor. Você está mudo. Olha só, essa condição que você acabou de falar aí, normalmente quem escreve para a internet escreve para os buscadores, para o Google, para o Bing, para o YouTube, que são buscadores, para o próprio Facebook. Toda vez que você vai lá e faz alguma pesquisa, você está influenciando os buscadores. Então, quando você faz um texto de 2.000 palavras, você fala para os buscadores. E a leitura... Na verdade, Pedro, quando você escreve para a internet, tá? Você tem que ter a habilidade de tratar bem 2 reis, o algoritmo e o seu cliente. O Everton colocou aqui que as pessoas antes tinham curso de leitura dinâmica. Hoje elas fazem isso no DNA, já está nativo, né? Já nasce assim. Mas olha só, essa condição, quando a gente escreve para sensibilizar o Google, a gente precisa de imaginar que no seu texto ele tem outros espaços. Por exemplo, se tem um vídeo gravado, tem lá campos que você precisa de carregar ele. E às vezes as pessoas vão ler o seu texto só no resumo que você deixou lá. Elas não vão ler o seu texto. Elas podem ir, dependendo do interesse, ir para o texto. E aí, como é que você sabe que ela foi para o texto? Se você for lá no Analytics e ver quanto tempo ela ficou lá no seu texto. Porque se ela ficou 10 minutos com o seu texto, significa que ela leu. Se ela ficou 30 segundos, ela só leu a manchete. Mas é isso. A Marineide, que está sem voz, eu vou estar dando voz a ela aqui. Ela agradeceu, né, essa publicação que o Everton tinha falado ali, né, do nativo, né? E nós que temos mais de 30, maldade, né, gente? É verdade, mais de 30. O Orosílio tem mais de 30 também. Os jovens já nasceram com essa visão de textos rápidos e objetivos. É isso mesmo. Outro dia o cara me perguntou se eu era de maior. Aí. Maior de 1,5 m, né? Maior de 65. Então, eu acho que assim, talvez as meninas tenham menos aqui, mas aqui eu acho que todo mundo já está com mais de 50, né? Então... Dia 10, próximo, eu vou atualizar o meu software para 6.8, né? Presentes e tudo mais, já estou aceitando Pix. Legal. Tá certo. Senhores, estou aqui agradecendo. Hoje a gente falou dessa parte de se tornar um pouco mais eficiente. A gente pode estar discutindo isso lá no grupo do WhatsApp. Estou encerrando aqui e pedindo antes a aprovação de todos para estar publicando. Tá certo? Tudo certo? Tudo certo, perfeito. De acordo. Ô Dante, e hoje senti a falta da sua voz. Abre o microfone aí antes de eu fechar aqui. Aí. E agora eu vou fazer a pergunta para finalizar. E a pauta da semana que vem? A gente vai ter que tratar isso lá no WhatsApp. É o material do Orozimbo, não? Pode ser. Aí o Orozimbo coloca ele lá, a gente já pode passar a estudar. Tá bem? Falou. Deus abençoe. Um abraço a todos, gente. Um abraço.